Eu continuo conversando com o professor Carlos Rezende, pesquisador da Universidade Estadual do Norte Fluminense, do Laboratório de Ciências Ambientais. E o papo agora é sobre exploração de petróleo na Bacia de Campos. Professor Carlos Rezende, nós temos uma situação aqui que começa a declinar a produção de petróleo nas plataformas da Bacia de Campos. Isso cria uma situação controversa. O petróleo, ele é um combustível, ele é um elemento em que está na natureza. Tirou-se o petróleo da natureza. Isso não causa um certo desequilíbrio na natureza, não que se põe no lugar. Como é que acontece? Isso é responsável por alguns acidentes ambientais? Não, com certeza, né? Porque, na realidade, ao longo da produção, você tem, ao longo da extração, né, vamos dizer assim, do petróleo, você tem diferentes fases, inclusive. É a fase de perfuração, né? Que você também promove um determinado tipo de impacto. Você tem, na sequência, a fase de produção, que em alguns momentos, inclusive, você tem uma água de formação, que muitas vezes ela é descartada, né? E muitas vezes acidentes que podem acontecer. Acho que o principal problema é porque, como aqui na Bacia de Campos nós temos uma área muito grande, mas vira e mexe se encontram manchas de óleo em algumas praias, né? Como ocorreu recentemente em Búzios e Arraial do Cabo e Cabo Frio, né? Então eu acho que a gente tinha que fazer também um monitoramento ao longo da costa, né? Para que a gente tivesse o que a gente chama de nível de base desses poluentes ao longo de toda a área que está havendo produção de petróleo, né? Então, aqui no caso da bacia de Campos, como é a bacia mais antiga, isso é um pouco complicado, né? Porque algumas coisas já aconteceram, uma área de muita navegação, mas também não dizer assim, não desmereceria que se fizesse um monitoramento contínuo. Agora, quando eu tiro o petróleo da natureza, eu não tenho que colocar algo no lugar? Em geral, hoje o que se faz é reinjeta água, né? Então eles fazem uma reinjeção de água para que o poço não colapse, inclusive o que possibilitou esses poços mais antigos, né? Tem duas técnicas, né? Uma técnica até de perfuração assim meio horizontal para se pegar mais óleo, né? Desses poços que já estavam mais inativos, né? Poços antigos, e essa água de reinjeção para que pudesse produzir mais um pouco, né? Qual foi o verdadeiro impacto ambiental que nós tivemos aqui na região com a instalação do Porto do Açu? Olha, eu acho que a maior parte é a mudança da hidrodinâmica costeira, com toda certeza, e que promoveu, obviamente, um reequilíbrio de sedimentação naquela linha de costa, e naquela região ali do Açu foi a região mais afetada, né? Inclusive com áreas que não estavam sendo erodidas, que começaram a ser erodidas logo após a instalação do E porto, houve né? assim um processo também de salinização de terras ali num Ah, período ali sim, isso aí que foi uma se coisa que observou. foi a primeira coisa percebida, né? Porque um dia nós estávamos lá no laboratório, chegou um senhor, que é agricultor lá do quinto distrito, com uma garrafinha de água, né? Porque as pessoas chegam lá sempre com garrafa de água, né? Para fazer Achando que análise de pode, água, né? acha que pode levar qualquer garrafa de água. A gente explica assim, dependendo da análise a gente até faz, né? Algumas coisas, mas outras a gente tem que levar um recipiente limpo dentro de um padrão analítico, né? E aí nós falamos assim, ó, posso medir algumas coisas para o senhor. Aí eu perguntei a ele, essa água é de onde? Ele falou, foi uma água que está brotando lá. Aí eu fui medir a condutividade. Aí a condutividade me chamou a atenção, era uma água quase maior que a salinidade da água do mar, né? Aí eu falei, mas isso aqui está muito salino, muito salgado. Aí ele falou, isso aqui está escorrendo lá pela água. Aí nós fomos saber que houve algum problema lá, obviamente, no sistema de bombeamento da área que eles estavam dragando, né? E porque durante a dragagem o que acontece? Você vem mais água do que sedimento, né? Exatamente para que você coloque o fluido para fora, né? Então você não pode ter mais sedimento do que água, né? Então normalmente é mais água que sedimento. Então teve algum problema na contenção e essa água escorreu ali pelo quinto distrito, afetando várias propriedades. Num primeiro momento, a, obviamente o pessoal do porto negou, mas na sequência ficou
comprovado de que houve uma falha na contenção lá dessa área que eles tinham que abrigar a pilha de sedimentos que eles estavam colocando lá. O porto é um complexo de obras. Eles vão construir ali uma termoelétrica movida a gás. Tem outras intervenções. Mas o que me chama a atenção ali, que me preocupa, é que recentemente um ato do governador Wilson Witzel reduziu as exigências de compensações por parte do porto por danos ambientais. Não há mais, ali ele flexibilizou de forma assim, digamos, assustadora. Isso me chamou muita atenção. Porque se tem uma obra daquele porte ali, se vai provocar dano ambiental, acho que tem que haver alguma compensação. A empresa do porte, que é a Prum, da porte, que é o Porto do Açu, tem que dar uma compensada na região. Na realidade, essa questão da compensação ambiental, ela é realmente uma coisa que chama atenção, né? Porque vários desses recursos que são gerados em uma determinada região, muitas vezes não são aplicados na própria região, né? Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema... Esse foi um problema apontado agora, inclusive, porque ele poderá pagar aportando... O Ike Batista fez isso, ele aportou recursos na época do Porto na Praia do Flamengo, no aterro do Flamengo. Pois é. Entendeu? Enquanto a gente tem um problema de erosão do Rio Paraíba do Sul, um problema de erosão ali perto do Canal das Flechas e na Praia do Açu. Então, quer dizer, essa coisa ela tem que ser aplicada, esse recurso tem que ser aplicado pontualmente na região, né? E, professor, ali em São João da Barra, ainda sobre aquela questão ali do Pontal de Atafona, aquela erosão, porque ali o mar está retomando, está invadindo, derrubando casas, e aquilo ali é um processo sistêmico e contínuo. O que de fato pode conter o avanço do mar ali? Olha, nós temos o problema ali, ele é em função da redução da vazão do Paraíba do Sul, né? O que acontece é que ao longo, desde a década de 50, tem aumentado o volume de água que é retirado do Rio Paraíba do Sul. Consequentemente, com essa redução de água entrando no Paraíba, você também reduz a carga de sedimento fluvial que chega naquela região costeira ali. Então, o que está acontecendo ali é um reequilíbrio, né, entre as correntes marinhas e o que vem do continente. E consequência disso é exatamente a erosão de quarteirões e quarteirões de casos que aconteceram ali. O que deveria ser feito ali é um estudo de mesoescala, né, da circulação e fazer uma contenção. Que é um investimento considerável. Porque as pessoas estão perdendo, né, suas casas e pouca coisa tem se feito. Você vê, há um tempo atrás, trouxeram pessoas, eu acho que do INPH, falando que iriam fazer uma obra de engenharia ali, mas sempre fica no plano de que vai fazer e nunca realmente. Então, quer dizer, uma verba dessa, qual que você se referiu, ou seja, de compensação ambiental, teria que ser aplicado num problema específico. Não é na Lagoa Rodrigo de Freitas, então vai se aplicar lá no Pontal de Atafona. Né? Igual também o CEIVAP tinha que olhar com mais atenção para a Foz do Paraíba. Né? Então parece que é aquela história assim, né? O que a gente não vê, a gente não sente. Né? E o Rio Paraíba, diga-se de passagem, ele é drenado desde a sua nascente em São Paulo, canal de irrigação, água apanhando para tudo quanto é lugar. O rio chega aqui morto, né? Já tem gente pescando, já tem pescado de água salgada aqui na Ponte da Lapa, sabia? Já teve gente apanhando peixe de água salgada na Ponte da Lapa aqui, no Rio Paraíba. Porque o mar vem tomando, né? Vem avançando. Porque você tem, na realidade, quando você tem a menor vazão, existe a possibilidade de penetração da cunha salina, né? Da maré, né? Quando a maré sobe, obviamente essa água vai subir também. E aí, por isso que várias vezes tem que se parar a captação de água lá em São João da Barra, né? Exatamente porque aquela área onde foi instalado a SEDAI ali, né? Antigamente, como a vazão era maior, a cunha salina não chegava ali. Agora ela chega. Você acha que é o risco, futuramente, o mar avançar para dentro do Rio Paraíba e salinizar toda essa região aqui do Rio Paraíba? Olha, Campos? Eu não sei, eu acho que vai ter que reduzir muito a vazão do Rio Paraíba do Sul para chegar a esse ponto, né? Mas tem que observar, né? Se continuar o declínio da vazão da forma como nada é impossível, né? O senhor é pesquisador da UEM, foi candidato à reitoria agora da universidade.
e nós estamos agora praticamente avançando para um novo orçamento para a universidade. E o Rio de Janeiro está numa crise fiscal enorme. O Rio de Janeiro, o rombo financeiro no Rio de Janeiro hoje, segundo agora divulgação do Tribunal de Contas, já chega a 13,5 bi, o rombo nas contas esse ano no governo do Rio de Janeiro. A dívida do Rio de Janeiro com a União chega a 118 bi. Diante disso, como o senhor vê o futuro da universidade aí nos próximos, em 2020 e 2021? O senhor acha que a universidade terá aí momentos conturbados? Bom, na realidade, a gente tem tido momentos conturbados já há alguns anos, né? Nós estamos experimentando esse ano aí, vamos dizer assim, um ano de menor turbulência, né? Mas realmente as perspectivas em relação ao financiamento das universidades públicas, e não só a estadual, né? As estaduais, no caso mas as federais também. Então, eu acho que essa é uma coisa que a quem estiver à frente da universidade vai ter que trabalhar muito intensamente junto aos parlamentares da região, tanto estaduais quanto federais, e também, né, junto aos municípios, né? Então, eu acho que tem que ter as pessoas têm que perceber, né, perceberem, né, que na realidade a universidade ela é um prestador de serviço muito importante na formação dos seus jovens, da sua população. Então, eu acho que cada um tem que trabalhar com o seu quinhão aí, ajudando. Obviamente, eu espero que todo governo honre o orçamento, né? Coisa que também, diga-se de passagem, pouquíssimos honraram e nos deram momentos confortáveis para trabalhar ao longo desses 26 anos. O senhor, como professor da universidade, deve ter assim, um orgulho muito grande, porque o senhor tem alunos, crianças, jovens de periferia, que hoje estão estudando na França, estão estudando na Alemanha, não é isso? Estão trabalhando, na realidade. Trabalhando na Alemanha, na França. Com contratos Passou por lá pela 3 sua anos. sala de aula. Exatamente. São jovens daqui, né, da região norte fluminense, campistas, alguns de outras regiões mais próximas, como Friburgo. Então, quer dizer, a universidade realmente transformando socialmente, né, toda uma história familiar. Desde o início, né? Desde o início. Desde Darcy Ribeiro, Brizola, estava lendo alguma coisa, está na universidade. Eu lembro que a gente vinha a campus aqui em 92 ainda, a gente almoçava num restaurante que tinha ali numa ruazinha perto do Tchá-Tchá-Tchá, né? Que ali eu já sei, aqui era um hotel, embaixo era um restaurante, bem no centro. De Campos, né? A gente ali, o governador, aliás, o prefeito na ocasião era o Garotinho, a gente sentava lá, Darcy, aquela turma toda, fazia uma mesa longa. Ali. E almoçava ali perto do Tchá-Tchá-Tchá. Um lugar um restaurante, era um sobrado, né? Um lugar onde, perto ali acho que é a Rádio 97 que tem ali naquela rua. Tem ali no calçadão, aqui na praça, na área central mesmo. E o senhor está ali desde o início, viu a UENF praticamente nascer e acompanhou toda essa evolução da universidade. E da cidade também, né? Que a cidade mudou bastante. O senhor foi formado, o senhor fez a formação sua em nível de doutorado, foi no exterior, foi nos Estados Unidos? Foi parte nos Estados Unidos e parte aqui no Brasil. Eu fiz o que se chama de doutorado sanduíche. Você faz uma parte no Brasil e uma parte no exterior. Mas tem uma produção acadêmica assim, excepcional, fenomenal. Haja vista aí 3 artigos publicados agora recentemente em revistas de grande repercussão, em revistas acadêmicas de nível internacional. O senhor tá de parabéns. Dá orgulho aí para a cidade, pra gente. Professor Carlos Rezende, muito obrigado por sua entrevista aqui no canal do Portal Viu. Espero contar com o senhor aqui outras vezes. Sempre que tiver o espaço, eu costumo dizer que para mim é uma grande honra de ter a possibilidade de estar junto com toda a comunidade aqui e poder, obviamente, tornar vamos dizer, o que a gente produz dentro da universidade de uma forma mais palatável, né, para toda a comunidade. Então, eu quero trazer aqui também a pessoa responsável lá pelo hospital veterinário, que tem um hospital veterinário na UENF assim, excepcional, que presta um trabalho, pouca gente sabe. Exato. Tem gente que não conhece o hospital veterinário da UENF. Quero também entrevistar aqui a pessoa. Mas muito obrigado. Obrigado a você, mais uma vez. E nós vamos voltar na próxima. Anauê.